Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isabelle Arjonas e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os óleos essenciais para vocês. Vou estar falando também o que são, como eles funcionam, como atuam no nosso corpo e também alguns óleos, né? Vou estar fazendo algumas comparações muito legais e no final eu vou estar explicando para vocês o porquê que eu escolhi doTERRA e qual que foi o diferencial para que eu introduzisse esses óleos na minha vida, tá? Então vamos lá. Bom, nada melhor do que eu começar, né, com a minha história de como eu conheci, né? Eu conheci há um tempo atrás, na verdade, eu tive uma terapeuta holística que ela, bem lá no início, me sugeriram ela, falaram que ela era muito boa, que ela usava algumas terapias e tal, como florais, óleos essenciais. Então, foi o meu primeiro contato com óleos essenciais, foi lá nessa terapeuta, e ela eu lembro que eu cheguei com uma crise de pânico. Ela colocou uma venda assim nos meus olhos, e ela estava um pouco úmida e tal, e ela pingou uma gota de lavanda naquela venda, né, em cima dos olhos assim. E aquilo me acalmou, eu já fiquei mais tranquila, fiquei mais calma, mas acabei não dando continuidade no tratamento, né? E aí eu sei que eu engravidei e depois eu tive depressão na minha gestação e depois, quando a minha filha nasceu, também continuou com depressão, mas aí agravou a síndrome do pânico. E para ajudar, quando a minha filha tinha 5 meses, veio essa bendita pandemia, né? Que todo mundo ficou muito assustado na época, a gente não sabia o que que era. Na minha geração, a gente nunca havia passado por um isolamento social, por nada nesse sentido. Então, só de ouvir aquelas histórias todas do que era, do que não era, do que poderia ser, do que poderia acontecer, aquilo eu falei assim, não, agora eu preciso realmente de uma ajuda médica, né? E foi quando eu fui procurar um médico, minha filha também tinha parado de dormir, e eu falei assim, não, eu preciso realmente de um tratamento para minha filha. Eu fui assim no médico, né? E aí, conversando com ele e tudo mais, ele falou assim: olha, você precisa de tratamento também, mais do que ela, né? Por quê? Porque eu amamentava tudo, e aquilo também passava para o meu leite, e aquilo também acabava afetando, né, a minha filha. Então, eu acabei pegando. Ele falou, né, sobre os óleos essenciais, eu tinha falado para ele: olha, já fiz tratamento com remédios químicos alopáticos, né? E para mim não compensou, assim, os efeitos colaterais não compensaram a longo prazo, né? À medida que a gente vai tomando, vão aparecendo os efeitos. E eu falei, não, eu parei, eu não quero voltar. Você teria alguma outra alternativa, né? Eu perguntei para ele, e aí ele pegou e falou sobre os óleos essenciais da doTERRA. Aí, beleza. Eu comecei, aí eu falei para ele, olha, tinha uma terapeuta que usou o lavanda comigo, eu faço cosméticos também, uso óleos essenciais, mas eu não sinto aquele efeito a ponto de me tirar dessa crise de pânico e depressão que eu tenho sentido. Aí ele perguntou as marcas que eu tinha usado e tal, eu falei. Aí ele falou, não, mas você precisa conhecer a doTERRA. Aí ele me contou o testemunho dele, ele falou que ele tinha gordura no fígado há 1 ano e meio, e ele não conseguia melhorar com a medicina tradicional. E aí ele conheceu numa feira os óleos essenciais e ele decidiu experimentar para gordura no fígado. E para surpresa dele, ele perdeu alguns quilos, tá? E ele também conseguiu eliminar 100% da gordura no fígado em 2 meses. Eu sei que até a médica que estava atendendo ele começou a usar os óleos por conta dele também, né? E aí, a partir daí, eu decidi, né, confiar e falar, vou tentar, porque eu preciso, né? E aí eu comecei a usar os óleos e foi sucesso. Eu sei que em 14 dias eu voltei a trabalhar, coisa que eu não conseguia. Na gestação eu já não conseguia mais trabalhar, um ponto da gestação. Então, assim, a minha vida
melhorou minha qualidade de sono, qualidade da minha filha, tudo dentro da minha casa mudou. E eu falei, gente, isso aqui é muito bom. Eu não posso deixar só para mim. E aí eu comecei a compartilhar os olhos, então por isso que eu estou aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco mais sobre bem-estar, qualidade de vida e óleos essenciais. Então eu separei uma apresentação aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou compartilhar minha tela. Deixa eu aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e aí eu posso falar um pouco melhor sobre o que são os olhos, como que eles são eficazes, o meio de atuação deles. Vai ser muito bacana, tá? Bom, deixa eu enquadrar aqui bem bonitinho para vocês. Pronto. Bom, vamos lá. O que são os óleos essenciais? Eles são soluções naturais para o seu lar e bem-estar, tá? Isso eu já até falei no meu testemunho, né? Extrato puro de plantas, mecanismo de defesa natural de plantas e células. Vamos parar aqui. O que é uma defesa natural, tá? Por exemplo, quando a gente é atacado por um vírus, certo? Nosso corpo foi atacado por um vírus. O que o nosso corpo, com toda a inteligência divina, o que ele faz? Ele pega e ele combate aquilo de alguma forma, tá? Então ele vai lá, os glóbulos vermelhos, os brancos e tal, e os soldadinhos do corpo, né? Eles vão e fazem a ação dele, protegendo o nosso corpo e as nossas células, certo? Então, o óleo essencial nada mais, nada menos é do que o mecanismo de defesa da planta. É como se fosse o sistema imunológico dela também, tá? E como que funciona? Ela precisa se proteger do quê? Ela se protege de insetos, alguns contaminantes do ar, falta de nutriente do solo, excesso de luz solar, tá? Então, a maioria dos óleos essenciais, eles têm uma proteção UV, porque eles precisam se proteger, então eles produzem isso dentro do seu óleo essencial também, que é o sistema de defesa da planta, tá? Então, quando você pega um óleo essencial, tô aqui com o olíbano, né? Tô combinando com ele. Você pega um óleo essencial e você inala, por exemplo, um peppermint. Se você fizer isso na hora que você inalar, você vai sentir a potência dele. O olíbano também é super potente e ele é de 50 a 70 vezes mais potente do que ervas quando destilado, tá? O que que significa isso? Para eles extraírem 1 litro de hortelã, eles precisam de 1 tonelada de folhas de hortelã. Olha que impressionante. Então, o que que eles fazem? Eles pegam essa tonelada de folhas de hortelã, colocam numa destiladora e extraem o óleo essencial puro, sem diluição e também sem usar nenhum tipo de solvente para render mais o óleo. Então, 1 tonelada para 1 litro. É muita coisa, né, gente? Então, quando a gente inala, né, a gente inala o óleo essencial, na hora a gente já sente o efeito dele no nosso organismo, tá? E por falar de efeito no nosso organismo, quando você passa o óleo na, na pele e tudo mais, em 2 minutos a nossa pele já absorve. Em 20 minutos já percorreu nossa corrente sanguínea inteira. Eu vou explicar mais para frente o porquê disso. Mas olha que interessante, tá? Então, quando você toma um chá, por exemplo, os nossos avós, tudo, eles tomavam o quê? Tomavam um chá para resolver alguma questão de saúde, certo? Então, quando você toma um chá, ele vai ajudar, ele vai resolver. Só que quando você toma uma gota do peppermint, olha aqui, gente,
você vai estar tomando 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, hoje, quem que consegue tomar 28 xícaras em um dia de chá de hortelã-pimenta? É difícil, né? Mais uma coisa, quem hoje consegue ter uma horta tão, vamos colocar assim, uma horta grande que consiga fazer 28 xícaras de chá por dia, tá? A maioria das pessoas hoje não consegue nem ter uma horta. Por conta da vida corrida, por conta da nossa, dos caminhos, né, que a vida vai fazendo, né, da evolução que a gente tem, da correria que a maioria vive. Então, a Doterra, ela decidiu trazer, ó, uma praticidade de uma gota para que você melhore a sua qualidade de vida e saúde, tá? Então, vamos lá, vamos falar do hortelã. O hortelã, ele é da folha da hortelã. O frankincense, por exemplo, que é o olíbano, ele é da resina da árvore, tá? Mas você pode encontrar os óleos essenciais, ó, em sementes, cascas, caules, raízes, flores, em várias outras partes das plantas, tá bom? O peppermint, por exemplo, eu gosto de comparar ele ao paracetamol, porque quando eu entrei de cabeça na Doterra, comecei a pesquisar sobre os óleos essenciais, como eles atuavam e tudo mais, eu descobri que o peppermint, ele é o paracetamol e a dipirona, tá? Mas como assim? Eles pegam a química da hortelã, sintetizam em laboratório e aí eles fazem um paracetamol, por exemplo, só que com vários outros aditivos juntos. Então, os óleos essenciais também eles são princípios ativos que hoje a gente encontra em vários medicamentos que foram sintetizados, mas antes a origem deles vieram da onde? Da natureza, tá? Então, peppermint, ele ajuda a refrescar o corpo, diminuindo a temperatura corporal quando dá aquele calorão de menopausa, febre, e basta quantas gotas? 2 gotas. Dor de cabeça, respiração, né? Por exemplo, meu nariz fica muito trancado, então você inala para ir na academia também, ele ajuda muito, ele é como se fosse um pré-treino. Então, ele tem várias funções, tá? Ó, então vamos lá. A minha filha mesmo já faz 3 anos e meio que eu abaixo a febre dela só com o peppermint, tá? Então é muito bom. Por que usar os óleos essenciais para sua saúde? Bom, primeiro, eu vou assim, eu vou fugir um pouco do tópico aqui, mas o tópico muito bacana, né? Mas o que que acontece? Por que que eu uso óleo essencial para a saúde? Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas ficaram desconfiadas com muitas coisas. Na mídia aparecia cada hora uma coisa e tal, e aí a gente ficava, meu Deus, eu não sei o que fazer e tal, um falando uma coisa, outro falando outra, e muita gente foi buscar alternativas naturais e seguras para cuidar da sua saúde e cuidar da saúde da sua família. Até porque, quando surgiu essa pandemia, ninguém sabia o que fazer. Então, muita gente começou a procurar alternativas naturais. Eu, como já sempre fui uma amante das alternativas naturais, porque nunca me dei muito bem com medicamento, né? Eu já buscava algo assim. Eu tenho até um livro, né? De chá, de cura pelos alimentos e tudo. Então, eu sempre gostei dessa parte. Mas não tinha nada que realmente fosse eficiente e acessível. Aí, olha que interessante. Tem muita gente que fala, ah, olha, essencial é caro. Gente, se você pega um lavanda, tá? O preço de custo dele, eu não vou saber exatamente de cabeça, mas é uns R$ 148 o grande, tá? O preço de custo, tá? E aí você pega, nossa, que caro, né? Por exemplo, lavanda saiu uma pesquisa na Alemanha que um lorazepam ele era ele é tão tão forte, vamos dizer assim, tão eficiente quanto 4 gotas da lavanda. Então,
4 gotas da lavanda igual um lorazepam tarja preta, só que sem efeitos colaterais. E se você for ver o preço de um lorazepam, é bem mais barato, né? Eu vou chutar, não sei, mas vou, por exemplo, vamos colocar R$ 90? Não sei, e eu acho que é bem mais barato que isso, tá? Mas se você calcular, dividir esse valor por 30 unidades que vem dentro da caixinha, e também vamos só dividir esse daqui primeiro, né? 30 unidades vai dar o quê? R$ 2, R$ 3 por unidade, tá? Tô fazendo um chute aqui, eu não vou fazer uma conta assim exatamente. Um dia eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso, da comparação para vocês saberem, tá? Mas vai sair uns R$ 2, R$ 3 por cápsula. Eu já fiz algumas contas junto com uma farmacêutica, dona de uma farmácia, inclusive. E o lavanda de 15 ml, ele vem 300 gotas, tá? O que que significa isso? Ele sai centavos por gota. Sai muito mais acessível, dura muito mais. E outra, você não vai ter que gastar com mais outros medicamentos, porque ele não vai atacar nenhuma parte do seu corpo. Ele realmente é compatível com o nosso organismo, tá? Então, por que os óleos essenciais são. Eu não falei tanto do da lavanda, né? Mas foi o lavanda que ajudou minha filha a dormir, gente. Não só o lavanda, eu misturei lavanda, balance e olíbano, que é uma técnica que a gente aprende para fazer uma massagem nos bebês, que é maravilhosa. E também eu dormi com lavanda. Eu tive que tomar o lavanda e foi maravilhoso, tá? Então vamos lá. Por que os óleos essenciais são eficazes? Bom, por tudo isso que a gente já tem visto, tem um ponto bem interessante, que quando a gente começa a tomar um antibiótico e a gente não melhora daquela questão, o nosso organismo começa o quê? Criar resistência contra aquele antibiótico. Então, hoje, conversando com uma outra farmacêutica, é, ela falou que não tem mais medicamentos que atendam. Inclusive, eu falei com uma ginecologista esses dias. Ela falou assim: Isabelle, não tem mais remédio para candidíase, porque as candidíases estão tão resistentes. As candidíase é bom, né? Mas a candidíase está tão resistente porque por conta de ela criar uma resistência contra o antibiótico, né, também que não tem mais medicamentos. E a farmacêutica falou a mesma coisa. E que o corpo cria resistência também, ele se acostuma com aquilo. Então, os óleos essenciais não criam resistência e protegem naturalmente até as células. O melaleuca, por exemplo, é uma árvore pequenininha na Austrália, que ela é muito quente e úmido, então ela é muito atacada por fungos e bactérias. Aí, o que acontece? É, ela precisa produzir o quê? Antifúngico, antibactericida para sobreviver naquele ambiente. Então, se você pingar, por exemplo, uma gota na calcinha, você vai acabar com a candidíase. E ele é um antibiótico natural também, tá? Então, você também pode ingerir nas medidas certas, mas tem um on guard também que você pode até tomar ele com mais tranquilidade, que ele também é um antibiótico natural e é maravilhoso, maravilhoso. O orégano também, que é muito bom, e ele tem até uma pesquisa agora comparando o orégano com a amoxicilina, muito interessante, tá? Vou soltar aqui para vocês qualquer hora também, tá? Então, vamos lá. Como usar os óleos essenciais? Ó, primeiro, a gente já falou de algumas formas, né? Mas existem 3 formas de uso dentro dos óleos da doTERRA, tá? Primeiro, aromático, que é o mais conhecido. Segundo, tópico. E terceiro, ingestão. Primeiro ponto, o aromático você pode colocar nas mãos ou pode usar até mesmo dentro de um difusor, tá? Ó, peguei aqui um difusor para vocês conhecerem, tá? Então você pode colocar água aqui dentro, coloca os óleos e aí você pode ligar ele, e esse difusor da doTERRA, ele é ultrassônico, então ele não fica o óleo ali parado ali dentro, e ele difunde realmente pelo ambiente, tá? E no aromático, você consegue abrir as vias respiratórias, melhorar também as questões emocionais, que elas são captadas pelo nosso sistema olfativo.
Então, você consegue melhorar várias coisas com o uso aromático no difusor e também nas mãos, certo? Uso tópico. Lembra que eu falei que se a gente passa um óleo essencial, em 2 minutos o nosso corpo absorve, em 20 minutos já caiu na nossa corrente sanguínea? Então, você pode passar nos pulsos, nessa parte do pescoço, na sola dos pés, no umbigo, que são pontos de circulação muito bons para absorção. Então, isso só acontece, essa absorção muito rápida, primeiro, porque a pele é um órgão, o órgão que é o maior do nosso corpo, então ele capta tudo que você coloca. Mas o óleo essencial absorve 100% porque ele é totalmente compatível e totalmente natural e tem as mesmas químicas do nosso corpo são encontradas também nos óleos essenciais, certo? Então, ó, ele está mostrando o Deep Blue, né? O Brief para inalar, o Deep Blue, que é um para dores, que você pode passar topicamente, e a ingestão, você pode colocar algumas gotas no seu copo de água, ou você pode colocar sublingual também. Daí depende de cada óleo também, você pode fazer dessas duas formas. Óleo essencial mistura com água? Não mistura. Então, por que usar um óleo essencial na água? Gente, o lemon, por exemplo, sabe aquelas águas saborizadas? Você vai num lugar, num showroom, e tem água saborizada? Ele fica uma delícia, uma delícia. Mas vai misturar, vai ficar um pouquinho grudado no copo? Vai. Então, se você quiser, desculpa, 100% da absorção, você pode pingar numa colher de mel, tá? Que o mel verdadeiro, ele é emulsificante, então ele vai misturar, ou você pode colocar, né, direto na boca, mas eu gosto muito de tomar o limão na água. Fora que o limão é um detox. Para o seu corpo fazer esse detox, você tomou o lemon, você tem que tomar pelo menos uns 2 copos de água, porque ele vai limpar. Então, a água vai ajudar, né, o óleo fazer o trabalho dele também, certo? Então, vamos lá. E o lemon foi um dos que o doutor usou, viu? Para gordura no fígado, junto com o copaíba e o tangerina. E ele é responsável também para quem quer promover um emagrecimento também. Ele ajuda a emagrecer e ajuda também como um diurético, né? E várias outras coisas, pedra no rim, enfim. Rim e fígado, ele é fantástico também, certo? Porque os óleos essenciais do Terra? Então, por que eu escolhi o óleo essencial do Terra para minha família? Porque ele é uma alternativa mais segura que você encontra no mercado. Primeiro, que um médico me indicou, né? Segundo, que uma farmacêutica confirmou tudo que a gente estava conversando na clínica, né? Ela falou sobre essa composição dos medicamentos serem, o princípio deles serem extraídos da natureza. E terceiro, porque eles têm esse CPTG, certo? CPTG é um certificado de pureza testada e garantida, que assegura a potência. Eles fazem mais, aqui tá 50 testes, hoje eles fazem muito mais testes, porque agora vão abrir a fábrica no Brasil, então a Anvisa também exigiu bastante coisa, né? Então eles fazem muitos testes para assegurar a qualidade e também não tem pesticida, preenchimentos ou sintéticos. Garante também que cada óleo ele é plantado e colhido no seu ambiente de origem. Isso é muito importante. Lembra que eu falei da melaleuca da Austrália? Lá na Austrália é úmido e quente. Então, se você pega um melaleuca de outro lugar, já não faria tanto sentido, certo? Porque ele não vai produzir a mesma química do que você pegar um óleo essencial no seu ambiente de origem, tá? O frankincense mesmo, que é o que eu tô aqui. Ele que me tirou da depressão, ele que tirou as cicatrizes de acne que eu tinha, estrias do seio da amamentação, e ele é muito bom para a memória, para quem tem algum parente com Alzheimer, tá? Parkinson, convulsão. Ele é um regenerador celular. Então, eu participei de uma palestra que um médico falou que existem pesquisas, vocês podem olhar, né, no Google acadêmico, do frankincense, tá? Que é o olíbano, ser uma quimioterapia natural, ou seja,
ele também mata células cancerígenas, tá? Não que você tenha que falar para um paciente com câncer, pelo amor de Deus, que ele deve parar de fazer a quimioterapia e usar só os olhos, tá? Isso deve ser feito junto com acompanhamento com o médico desse paciente, mas você pode usar sim em conjunto. Tem várias pessoas aqui na minha cidade que usaram em conjunto e nem passaram mal na quimioterapia, tá? Porque na químio acaba matando as células saudáveis também. E o frankincense não deixa isso acontecer, tá? Ele fortalece as células saudáveis e ele mata as células cancerígenas. Inclusive, nessa pesquisa que vocês vão olhar, tem duas lâminas, e nessas lâminas eles mostram que as células cancerígenas morreram e as células normais, elas se multiplicaram com a presença do frankincense. Isso é maravilhoso, gente. Além dele equilibrar o humor e também ser muito bom no processo de depressão e várias coisas, tá? Além disso, a Doterra tem um fornecimento com impacto, que assegura que as plantas são colhidas, como eu já falei, e também eles não agridem a natureza. Olha só uma história bem bacana. Quem conhece a copaíba aqui? A copaíba é um óleo brasileiro, é uma árvore. Na Doterra, o diferencial dela é que eles pegam várias copaibeiras juntas e descobriram que na análise química tem mais beta-carofileno do que o próprio canabidiol, que está sendo muito difundido aí. Então, a copaíba, ela é muito boa por conta de reduzir dor, inflamação, Alzheimer, Parkinson, depressão, ele é bom para foco também, para várias coisas, tá? E o que estava acontecendo? O que acontece no processo da copaíba? Você só pode extrair a copaíba de 6 em 6 meses, senão ele perde a qualidade dela, perde essa quantidade de beta-carofileno e não faz o efeito certo. E olha o que acontece. Quando você agride a árvore antes dos 6 meses, ela manda toxina para se proteger. E aí você vai tomar toxina e ele pode dar até uma intoxicação hepática, ou seja, no fígado, que foi um dos casos que o doutor me contou que apareceu no consultório dele, uma mulher claramente intoxicada, e aí ele descobriu que ela tomava copaíba de outras marcas, certo? Então tome muito cuidado com isso também. Por que que na Doterra tem essa parte com impacto? Aqui no Brasil tinha uma extração alucinada de copaíba de outras marcas e que o pessoal extraía, por quê? Ganhava R$ 1 por hora, tá? Eu tô dando o exemplo que eles me deram também. A Doterra foi lá, pagou de 3 a 7 vezes a mais e falaram: olha, vocês não fazem mais isso, não façam mais isso. E aí, o que que aconteceu? O pessoal que tinham migrado para a cidade porque não tinha oportunidade boa lá na floresta, nos ribeirinhos, né? Eles voltaram para a Amazônia para trabalhar com a copaíba, porque a Doterra paga muito a mais para eles não estragarem, destruírem a qualidade do óleo e nem destruírem a árvore, né? Porque aquilo futuramente mata a árvore. E aí eles investiram em infraestrutura e técnicas também para os agricultores, tá? E fora disso, né, tem vários vídeos no YouTube. Eu aconselho vocês verem os vídeos que mostram, por exemplo, a extração do vetiver no Haiti. Eles não tinham nem água para tomar água potável, eles tinham que viajar 3, 4 quilômetros para pegar água que não era nem potável. A Doterra foi lá, construiu um poço artesiano, melhorou a qualidade de vida deles e eles trabalham com muito mais alegria, muito mais condições e qualidade de vida. Então, a Doterra não vem e traz um frasco para a gente que só a gente vai estar sendo beneficiado, tá? Todos os agricultores que trabalharam por trás desse frasco, eles são muito beneficiados também. Então, se você compra um óleo essencial do Terra, você sabe que você vai estar ajudando o pessoal do Haiti a manter comida na mesa deles, também a melhorar a qualidade de vida da aldeia, de tudo que eles representam, certo? Fora as organizações que a do Terra tem, que é, por exemplo, aqui, ó, o Childhood, que pegam crianças em situações de abuso ou qualquer situações precárias e eles cuidam dessas crianças numa organização,
tá? E várias outras coisas também, tá? Parte dos óleos essenciais são doados para que melhorem a qualidade dessas pessoas. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês e eu vou desafiar vocês a colocarem aí num papel o que os óleos essenciais, o que você quer que os óleos essenciais façam por você. Liste os seus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 principais objetivos de saúde. Coloca tudo que você quer melhorar com os óleos essenciais. Me chama no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês a melhorarem a qualidade de vida de vocês com os óleos essenciais. Ou chamem também quem te convidou, tá? Que essa pessoa também vai te ajudar. E fica aqui, ó, 2 dicas para vocês, ó. O livro Fundamentos Essenciais, você pode encontrar no site Aroma Acessórios, ou Manual Modern Essentials, que você pode também encontrar no aromatizandobrasil.com.br, tá? Esses livros são fantásticos. E se você quiser um protocolo muito bacana, você pode procurar a nossa equipe juntos. E pode me chamar aqui no WhatsApp também, que a gente está disposto a ajudar vocês, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Essa apresentação dos óleos essenciais. A doTERRA é uma empresa fantástica, porque você pode também adquirir os seus produtos a preço de custo e ter essa mentoria nossa, né? Então, se você, eu vou deixar aqui embaixo um link que você consegue pegar os óleos a preço de custo, receber nossa mentoria vitalícia e ainda participar do nosso grupo consultoria, que é um grupo que tem todos os dias tem um conteúdo programado, por exemplo, segunda-feira é dicas, terça-feira os treinamentos, quarta-feira a gente também tem escola de produtos. Então, é uma coisa assim muito legal, né? Quarta-feira também tem os testemunhos, que é um melhor que o outro, e a gente consegue interagir e ajudar muito vocês nessas condições, certo? Então, é isso. Eu fico por aqui e um beijo e boa noite para vocês e até